Vamos lá. Bom dia, graça e paz, que Deus abençoe. Aleluia. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor. Pai, perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, que o Senhor possa estar nos conduzindo, Pai, pelo Teu caminho. Deus, livra-nos do mal. Senhor, que o Senhor possa estar nos dando a Tua direção, Pai, dando sabedoria, conhecimento, discernimento, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada vida aqui, Pai. Abençoa cada família aqui representada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui, versículo 21 ao 47. João 8. Vai dizer assim a palavra. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podes vós ir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, eu não podeis vós ir? E disse-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. E disse-lhes, pois: Quem és tu? Jesus lhe disse: Isso mesmo, que já desde o princípio vos disse. Muito tenho de dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso falo ao mundo. Aleluia. Amém. Mas não entenderam que eu lhe falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo com o Pai, que me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aleluia. Dizendo ele coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E responderam-lhes: Somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, de que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Aleluia. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disse-lhes, pois: Nós não somos nascidos de prostituição. Temos um Pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo.
mas ele que me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira, o diabo. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, amor. Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 1, capítulo 2, versículo 17 ao 5, versículo 1. Amém? E Salomão contou todos os homens estrangeiros que haviam na terra de Israel, conforme a conta com que os contara Davi, seu pai, e acharam-se 153.600, e fez deles 70.000 carreteiros e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inceptores para fazerem trabalhar o povo. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, na montanha Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, na eira de honra, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês do dia segundo, no ano quarto do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a medida primeira, de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. E o alpedre que estava na frente, de comprimento segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a altura de 120, o que dentro subiu com ouro puro. Aleluia. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então a cobriu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era o ouro de Parvaim. Também na casa cobriu as traves e os umbrais, e as suas paredes, e as suas portas, com ouro, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa das santidades, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e cobriu-se de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro, e cobriu de ouro os cenáculos. Aleluia. Também fez na casa das santidades 2 querubins na forma de andantes, e cobriu-se de ouro. E quando as asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, a asa de um deles de 5 côvados tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados e tocava na parede da casa, e era também a outra asa de 5 côvados, e estava pegada à asa do outro querubim.
E as asas desses querubins se estendiam 20 côvados, e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Aleluia. Também fez as cadeias como num oráculo, e a pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias, e levantou as colunas diante do templo, uma à direita e a outra à esquerda, e chamou o nome que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. Aleluia. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura, e 10 côvados de altura. Fez também o mar da fundição, de 10 côvados de uma borda à outra, redondo e de 5 côvados de alto. Cingia-o em roda um cordão de 30 côvados, e por baixo dele havia figuras de bois, que ao redor o cingiam, e por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor, e tinha 2 carreiras de bois, fundidos na sua fundição, e estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente, e o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro, e tinha um palmo de grossura, e a sua borda foi feita com a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias, e pôs as 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto, e lavaram nelas. Porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua obra, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez os 10 mesas e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez em bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portas para o pátio, e as suas portas cobriu-se de cobre. E o mar pôs ao lado direito para a banda do oriente, para o sudeste. Também Irão fez as caldeiras e as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas e os globos e os 2 capitéis sobre a cabeça das colunas, as 2 redes para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias, pôs sobre as bases o mar e os 12 bois debaixo dele, semelhantemente os potes e as pás, e os garfos e todos os seus utensílios fez Irão Abi ao rei de Salomão para a casa do Senhor, de cobre purificado, na campina do Jordão. Os fundiu o rei da terra argilosa entre Sucote e Zereda, e fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, porque o peso de cobre se não tinha esquadrilhava. Fez também Salomão todos os utensílios que eram para a casa de Deus, o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da apropriação, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem
com o costume perante o oráculo, e as flores e as lâmpadas e os espevitadores eram de ouro, dos quais perfeito ouro, como também os garfos e as bacias e as taças e os incensários de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro da santidade, das santidades e as portas da casa do templo eram de ouro. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi seu pai, a prata e ouro, e todos os utensílios, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Muito ouro, muito ouro. Bom dia, Lucimar. Vamos para Malaquias, capítulo 1. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Peso das palavras do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecimentos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão, e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E eu sou o pai, onde estará a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde estará o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, o sacerdote que desprezais o meu nome, e dizeis, em quem desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o teu altar não imundo, e dizeis, em que havemos profanado nisto, que dizeis à mesa do Senhor, e é desprezível, porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agradado a ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o pavor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. E dizeis, eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isto de vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que tem um animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Aleluia. Aleluia.
E agora o sacerdote este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes e não propuserdes ao vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não podes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente e espalharei o esterco sobre o vosso rosto, o esterco nas vossas festas, e com ele sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei, e este mandamento para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhas dei para que me temesse, e me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós desviastes do caminho, a muito fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, não fizestes acepção de pessoas na lei. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Aleluia. Provérbios capítulo 30 vai dizer assim: Ditado de Agur, filho de Jaqué, oráculo. Este homem declarou a Itiel e a Ucal: Sou mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me, se você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Duas coisas peço que me deis, antes que eu morra. Mantenha longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Dai-me apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria: quem é o Senhor? Bom dia, meu irmão, Pai do Senhor. Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Não fale mal do servo ao seu senhor. Do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. Os que são puros aos seus próprios olhos e ainda não foram purificados da sua impureza. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso, pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas, para devorarem os necessitados desta terra e os pobres da humanidade. Duas filhas têm a sanguessuga, gritam elas. Há três coisas que nunca estão satisfeitas, quatro que nunca dizem é o bastante: o Seol, o ventre estéril, a terra cuja sede nunca se aplaca, e o fogo que nunca diz é o bastante. Os olhos que zombam do pai e zombando negam a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Há três coisas misteriosas demais para mim, quatro que não consigo entender: o caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Este é o caminho da adúltera,
Ela come e limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. 3 coisas fazem tremer a terra, e 4 ela não pode suportar: o escravo que torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa, e a escrava que toma o lugar de sua senhora. 4 seres na terra são pequenos e, no entanto, muitos sábios: as formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão; os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos; os gafanhotos que não têm rei, contudo avançam juntos em fileira; a lagartixa que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Há 3 seres de andar elegante, 4 que se movem com passos garbosos: o leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém; o galo, de andar altivo; o bode e o rei à frente do seu exército. Aleluia. Amém, Marcos Paulo. Deus abençoe, meu irmão. Bom dia. Se você agiu como tolo e exaltou a si mesmo, ou se planejou o mal, tape a boca com a mão. Pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus é maravilhoso. Livro Peso da Glória. Sempre, meu amigo, você está sempre nas minhas orações, pode ter certeza. Além disso, antes de partir como soldado para a Primeira Guerra Mundial, eu certamente esperava que minha vida nas trincheiras fosse, em algum sentido misterioso, somente voltado para a guerra. Na realidade, percebi que quanto mais próximo se chegasse à frente de batalhas, menos se falava e se pensava a respeito da causa dos aliados e do progresso da campanha. Fico feliz que Tolstói registra o mesmo no maior livro já escrito sobre a guerra, e a seu próprio modo. A Ilíada também, nem a convenção, nem o alistamento no exército obliteram a nossa vida humana. Soldados e cristãos são ainda seres humanos. As ideias do não religioso sobre a vida religiosa e a do cidadão civil sobre o serviço militar são delirantes. Em qualquer um dos casos, se você tentar suspender toda a sua atividade intelectual e estética, o único sucesso que você terá é a substituição de uma vida cultural ruim por uma melhor. De fato, você não irá ler nada, tanto na igreja quanto na linha de frente. Se você não ler bons livros, lerá livros ruins. Se você não pensar racionalmente, pensará de forma irracional. Se rejeitar a satisfação estética, cairá em satisfação sensual. Existe, portanto, uma analogia entre as reivindicações de nossa religião e as reivindicações da guerra. Nenhuma das duas, para a maioria de nós, simplesmente cancelará ou removerá de cena a vida meramente humana, se estamos vivendo antes de entrarmos nelas. Mas as duas operarão dessa maneira por razões diferentes. A guerra fracassará em absorver toda a nossa atenção, por ser um objeto finito e, por isso, intrinsecamente incapaz de suportar toda a atenção de uma alma humana. Para evitar mal-entendido, devo fazer algumas considerações. Acredito que a nossa causa, no que diz respeito a causas humanas, muito justa e, portanto, eu acredito que seja nosso dever participar dessa guerra. Todo dever é um dever religioso e nossa obrigação de cumprir cada dever é assim, absolutamente dessa forma. Talvez tenhamos o dever de resgatar um homem que esteja se afogando, e quem sabe, se vivermos numa área litorânea perigosa, de aprender primeiros socorros
a fim de estarmos prontos para ajudar quando necessário qualquer pessoa que esteja se afogando. É possível que seja nosso dever perder a vida para salvar a vida de outra pessoa. Para qualquer pessoa que se dedica a ser uma salva-vidas, no sentido de dar a isso no total atenção, de modo que não pense nem falar sobre mais nada e exija a sensação de todas as outras atividades humanas, até que todos aprendam a nadar. É um monomaníaco. O resgate de pessoas em situação de afogamento é então um dever pelo qual vale a pena morrer, mas não viver. Parece-me que todos os deveres políticos, entre os quais incluso o serviço militar, são desse tipo. Um homem poderá ter de morrer por seu país, mas nenhuma pessoa deve em nenhum sentido exclusivo viver por seu país. Aquele que se entrega sem reservas a reivindicações temporais em uma nação, ou de um partido, ou de uma classe, estará entregando a César aquilo que, acima de tudo, pertence, na forma mais enfática possível, a Deus. Estará entregando a sua própria pessoa. Amém. Aleluia. Aleluia. Final da Tempestade, livro. Essa medida tão simplesmente impede que uma pessoa seja prejudicada por não saber se sua nova residência está ou não suscetível a enchentes. Aquele mapa que poderia passar despercebido para muitos é um sinal claro que impede que marcas sejam geradas em pessoas desprevenidas. Foi pensando nisso que percebi o quanto precisamos estar abertos durante uma análise de dados, principalmente quando eles são aparentemente inexistentes. Certa vez eu me lembro como se fosse hoje, comprei um carro usado e estava animado com aquela conquista. Antes de colocá-lo de vez na estrada, decidi levar o veículo a uma autoelétrica para instalar um aparelho de som e fazer um check-up. Porém, assim que o eletricista verificou a parte inferior do painel, disse: Dave, esse carro já pegou enchente. Enchente? Como assim? Não, cara, esse carro está perfeito. Está tudo novo, respondi. Estarrecido. Foi quando ele deu um soco abaixo do painel e uma bola de futebol que estava presa caiu. Fiquei um tempo olhando aquela cena sem acreditar que tinha visto muito. Provavelmente, se não fosse o eletricista, eu nunca suspeitaria da marca que alguma tempestade tinha deixado no meu antigo veículo. Isso me fez pensar que as marcas só permanecem se formos diligentes em analisar os dados. Em outras palavras, seja enquanto passamos por dificuldades ou logo após elas terminarem, e a análise de dados não deve ser uma opção, mas um compromisso que assumimos, pensando não só em nós, mas nas pessoas ao redor e em Deus. Após as tempestades, há sempre a possibilidade de restaurar e reformar o que foi destruído, mas nada acontece por osmose. Repare só no exemplo do meu carro. Se antes de chegar às minhas mãos, ele tivesse sido levado a um especialista em limpeza automobilística, o profissional teria feito todos os reparos elétricos necessários para não dar problema, presentes e futuras. E talvez qualquer pessoa que olhasse depois não teria a menor suspeita de condição anterior em que ele se encontrava. Mas por falta de análise de dados descobrimos que aquilo não tinha sido resolvido. Quer dizer, a falta de diligência em analisar os dados pode acabar gerando problemas ainda mais profundos e talvez fatais. Em contrapartida, nesse processo muitos acabam perdendo a esperança. E aí mora o perigo. Assim, em vez de encontrarmos verdadeiramente onde estragou, quebrou ou deu problema, acabamos querendo desistir por pensarmos que os danos são tão graves e terríveis que talvez seja impossível termos uma nova chance. A análise de dados às vezes pode nos fazer chegar à conclusão de que aquilo que os nossos olhos veem é impossível de restaurar, e é
Aqui que muitos desistem e se afundam, ainda mais em si mesmos e em sua dor. É nessas horas também que, além de desencorajadas, muitas pessoas acabam não só sucumbindo à voz de Satanás, mas também à lógica humana de que será possível reparar os danos e viver novamente após uma tempestade? Será que é possível? Será que é possível dar a volta por cima? Hein? Será que é possível tentar outra vez? E aí? Amém. Aleluia. O escudo de proteção de Deus. Salmo 91. Eric Cássio, Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e doutrinas de demônios, que pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles umas ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada de que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela graça, pela palavra de Deus e pela oração é santificada. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso Pai e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Aleluia. Êxodo 23, 25 e 1 Timóteo 4, 1, 5. É a bondade de Deus o qual fez essas provisões antes que as pedíssemos. Isso não é para todos, mas para aqueles que creem e conhecem a verdade. Abençoar a comida com gratidão literalmente traz santificação ou purificação. Nos tempos bíblicos, quando se falava de pestes, referia-se à doença com a lepra. O texto de Lucas 21, 11 afirma que nos sinais do final dos tempos é um surto de pestilências. Hoje há muitas enfermidades espalhadas, como AIDS, câncer, malária, doenças de coração ou tuberculose. Por exemplo, no entanto, não importa que peste estejamos enfrentando, a promessa do Altíssimo jamais deixará de ser genuína. Sua palavra é verdadeira, e não importam as circunstâncias no momento. O inimigo pode criar situações para nos surpreender e nos derrubar, mas Deus é fiel. Nunca vi uma pessoa manter-se tão firme quanto Henry Old, quando o médico diagnosticou que estava nos últimos estágios de lúpus. Alguns de seus principais órgãos estavam parando de funcionar e os especialistas tinham desistido. Entretanto, Henry se recusou a desistir da aliança do Pai com as promessas de saúde, e ela estava viva hoje, contra todas as circunstâncias, pregando a palavra de Deus em prisões por toda a nação americana. Leia seu testemunho na página 192. Tremo em pensar que podemos ficar vulneráveis sem as promessas do Salmo 91 e sem a determinação de permanecermos firmes e não alimentarmos pensamentos de medo. Nós escolhemos sobre o que queremos que a nossa mente se atenha. Portanto, se desejamos viver nessa aliança de proteção, é necessário termos autoridade sobre ideias e emoções ruins. É incrível como a simples frase "não vou nem começar" consegue dissipar os pensamentos de temor imediatamente. Tenho certeza de que a promessa de proteção lembrou os judeus da completa imunidade de Israel contra as pestes e pragas do Egito na terra de Gósen.
O destruidor não poderia entrar onde o sangue havia sido aplicado. Mesmo nesse salmo do Antigo Testamento, Deus havia declarado que não teríamos medo da peste que anda na escuridão, pois ela jamais se aproximaria de nós. O sangue de Jesus tem poder, meu irmão, para te livrar, para te livrar de toda angústia, todo medo. O sangue de Jesus, ele pode te curar e te libertar. Não terei medo da mortandade. Não temerás nem mortandade que assole ao meio-dia. Salmo 91, 6, verso B. Essa quarta categoria de malefício é a mortandade, que inclui o mal sobre o qual a humanidade não tem controle. São os fenômenos que o mundo de maneira ignorante chama de atos de Deus, como tornados, enchentes, granizo, furacões e fogo. O Altíssimo nos diz plenamente que não devemos temer a mortandade. Esses desastres naturais não vêm do Senhor. Em Marcos 4,39, Jesus repreendeu a tempestade, e ela se acalmou. Isso demonstra que Deus não é o autor de tal coisa. Caso contrário, Cristo estaria contradizendo seu Pai ao repreender algo enviado por ele. Vai. Sua mãe. Fica com Deus. Te amo. Vai com Deus. Tá. Não há um lugar no mundo onde estejamos livres de cada mortandade e desastres naturais. Jamais anteciparemos o que acontecerá quando menos esperarmos. Mas não importa aonde estejamos, o Pai nos orienta a corrermos para seu abrigo, onde não haverá medo da mortandade, porque ela não se aproximará de nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei a resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai te mostrar. Deus vai te livrar. Deus vai te proteger em toda e qualquer situação. Amém. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me proteges. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia.
Glória a Deus. 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 Tu és santo, 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 santo. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Obrigado a todos que estiveram aqui. Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Pai, pela vida de cada pessoa, Pai, que esteve aqui nesta live, Pai. Abençoa, Pai, a vida dela. Ilumina, Pai, os caminhos dela, Pai. Que o Senhor, Pai, possa estar sempre com elas, Pai, protegendo, livrando de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor possa proteger a ele e a família dela, Pai. A família de cada um aqui representado, Pai. Abençoa cada seguidor, Pai, desse aplicativo, Pai, em nome de Jesus. Possa se multiplicar cada vez mais, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Para que a palavra vá, Pai, cada vez mais longe, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, Tu és maravilhoso. Te agradeço por tudo. Amém. Amém. Que a graça e o amor de Jesus Cristo seja sempre contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.